Apocalipse 2, capítulo 12 até o 17. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, onde, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O estudo sobre as 7 igrejas que encontramos em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Não vamos ver toda a carta hoje, como foi o caso com a carta de Esmirna, que nós vimos na semana passada, mas nós veremos em 2 partes e seguindo aquele mesmo modelo de todas as cartas, que Jesus traz o elogio, o bom, ele traz o ruim, os puxões de orelha, ele traz também a solução e sempre termina com uma promessa. E hoje nós vamos ver a igreja em Pérgamo, que era uma igreja boa, não perfeita. Nenhuma igreja é perfeita. Você vê que todas as igrejas que estamos vendo, não tem nenhuma perfeita. Todas elas Jesus fala, tem bom e tem ruim. E isso porque a igreja é feita de pessoas, e pessoas, mesmo salvas, não são perfeitas. Não são perfeitas antes da salvação e não são perfeitas depois da salvação. Então, sempre haverá alguma coisa para trabalharmos. Mas Jesus então começa, como é o seu costume, se apresentando, como era o costume do formato da carta da época. Se você fosse escrever uma carta, a pessoa primeiro sempre começa se apresentando. Se você lê as epístolas de Paulo, de Pedro, enfim, todas elas começam dizendo quem está escrevendo, faz uma introdução de si mesmo. Então aqui no versículo 12, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, lembrando que o anjo está se referindo ao pastor. Então Jesus está falando às igrejas, como nós vimos na primeira mensagem dessa série, Jesus fala para as igrejas através do anjo, através do pastor. Lembrando que o anjo, angelos, significa mensageiro. Aí tem o anjo, quer dizer alguém que traz uma mensagem. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então aqui ele está fazendo uma referência à palavra de Deus, ao fato que ele tem a palavra de Deus. Essa referência da espada aguda de 2 fios, a gente encontra lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, se você quer entender, se você quer se enxergar como você e eu realmente somos, nós podemos aplicar a palavra de Deus, que fala que ela é viva, então não é um livro morto, ela é viva. Jesus falou, essas palavras que eu vos falo são espírito.
Então, a Bíblia não é um livro morto, não é um livro normal, é uma coisa viva e eficaz, ou seja, ela traz resultado. Ninguém, ao ler a Bíblia, é o mesmo depois que leu a Bíblia. Ninguém, ao aplicar a Bíblia, vai sair do mesmo jeito que entrou. Sempre haverá uma diferença. Lá em Isaías fala que a palavra de Deus não volta vazia, mas sempre faz aquilo para a qual foi enviada. Às vezes ela vem confortar, vem trazer convicção, vem empoderar, vem nos guiar, vem nos direcionar, vem nos reprimir, enfim, tem uma função e ela é eficaz. Agora temos, é claro, que aplicar. E mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Tem pessoas que acham que a alma e o espírito é a mesma coisa. Bom, se fosse, esse versículo aqui não faz muito sentido, né? Porque fala da divisão da alma e do espírito. Então, se fosse a alma e o espírito fosse a mesma coisa, não faz sentido. Então, a divisão, ou seja, há uma junção, mas são 2 coisas nítidas. E pode, então, fazer esse discernimento, nós podemos entender a nossa alma, o nosso psique, aqui é psicologia e psiquiatria. Tá? A palavra psique na Bíblia é a palavra para alma. Tá? Espírito é a palavra pneumos. Mas são 2 coisas distintas e são ministradas através da palavra de Deus. E pode então discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, note que Jesus não só tem a palavra de Deus, Jesus é a palavra. Em João 1,14 diz, e o verbo, a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quem é o verbo que se fez carne e habitou entre nós? É Jesus. Você leu o contexto de João capítulo 1, tudo ali está falando de Jesus. Jesus é exatamente do que se trata. Em Apocalipse 19, versículo 13, nós temos uma descrição de Jesus que diz o seguinte, e estava vestido de uma veste ungida, tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Essa pessoa que estava vestida com uma veste tingida de sangue era Jesus. Era o Cristo glorificado, aparecendo, e o nome dele era a palavra de Deus. Então, não só Jesus tem a palavra de Deus, como ele fala aqui, porque ele fala que ele tem a palavra de Deus, ele de fato é a palavra de Deus. Ele não só tem, ele é. É a personificação da palavra de Deus. O que indica que quando Deus age conosco, nos julga, quando ele nos disciplina, quando ele nos abençoa, quando ele trata de qualquer maneira conosco, ele sempre vai agir segundo a palavra de Deus. Nunca vai sair fora da palavra de Deus. Isso é algo muito importante a gente entender. Então Deus sempre age dentro da sua palavra com todo mundo. Então muitas vezes tem gente que acha, não, eu sou uma exceção, Deus não fará isso comigo, Deus não faria isso. Deus faria exatamente o que a palavra dele fala que ele faria. Tá? Porque não há acepção de pessoas, o chão ao pé da cruz é nivelado para todo mundo, não tem ninguém melhor, pior do que outro, todo mundo igual. Então Deus age conosco de acordo com a sua palavra. Então, olhe comigo no versículo 13, onde nós vamos começar vendo o elogio, o bom. E é um bom um pouquinho diferente. Jesus fala algumas coisas que são um pouquinho fora do normal, e algumas pessoas têm até um certo receio, mas não tem para quê. Mas assim como em Éfeso, a igreja em Éfeso, e assim como a igreja em Esmirna, ele fala sobre as tuas obras, no plural. Então, era uma igreja que também era uma igreja frutífera, ela produzia, era uma igreja que fazia a sua parte. Agora, o que se destacava dentro dessas obras, dentro dessa fidelidade, dentro dessa produtividade toda da igreja de Pérgamo, era a sua fidelidade, a sua extrema fidelidade, era o que diferenciava das outras igrejas. Não que as outras igrejas eram menos fiéis ou infiéis, mas a fidelidade da igreja em Pérgamo era o que destacava aquela igreja, e Jesus faz esse elogio, ele reconhece, assim como ele reconhece também as nossas dificuldades e quando nós superamos elas e permanecemos fiéis. Pelo que o texto fala, a cidade de Pérgamo era um lugar sobre fortíssima influência satânica. Versículo 13,
fala que lá é onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás. E ainda no versículo 13 fala que Pérgamo era onde Satanás habita. Peraí, pastor, então Deus, ele tinha um endereço, ele habita? Pelo que podemos ler aqui, sim. Quer dizer que ele está lá em Pérgamo? Eu creio que não. Mas naquela época era onde Satanás fazia o seu trono. Nós devemos entender que Satanás, ele não é uma força maligna, ele não é algo abstrato, ele é algo concreto, real. Ele é abstrato para nós, porque nós habitamos o mundo material, e Satanás, sendo espiritual, habita o mundo espiritual. Mas esse mundo material em que vivemos e o mundo espiritual, eles estão interlaçados. Neste exato momento, por exemplo, o Espírito Santo está aqui, Jesus Cristo está aqui. Nós não estamos vendo porque eles são espirituais, mas eles estão aqui. Agora, como a Bíblia fala, nós não podemos ver o Espírito, mas nós podemos ver como o vento. Ninguém vê o vento, mas a gente vê o efeito do vento. Então nós não podemos ver o Espírito, mas podemos ver o efeito. Então, do mesmo jeito que existe o mundo físico, existe o mundo espiritual. E Satanás, por ser espiritual, também é um ser que ele é territorial. A Bíblia fala sobre certos lugares. Por exemplo, quando descreve lá no Velho Testamento a pessoa de Satanás, ele personifica aquela pessoa como sendo o rei de Tiro. E muita gente fala, pastor, mas é o rei de Tiro, não fala de Satanás. Mas se você ver a descrição do rei de Tiro, não tem como não ser Satanás. Quando descreve a pessoa e aonde essa pessoa está, e o que ela fez, o que ela faz, não tem como ser um ser humano normal. Então ali em Tiro era um lugar onde previamente Satanás tinha o seu trono, previamente. Aqui nessa época, nessa situação, o trono de Satanás está em Pérgamo. Onde que está hoje? Eu não sei, mas eu imagino que o trono de Satanás está ali atrás do antigo Bom Preço, perto onde mora o Micael, naquela área ali. A gente passa perto, fica todo arrepiado assim. Estou brincando, é claro, mas eu não sei, francamente, eu não vou dizer que eu sei onde é que fica o trono de Satanás. Tá? Se alguém dizer que sabe, é uma conjectura. Mas há quem diga que provavelmente vai ser uma cidade grande, aos níveis de hoje, influente, né? Então muita gente fala que é Nova York, que é Paris, que é, enfim, mas é pura conjectura. E se Satanás não está lá, tenho certeza que existe sim toda uma hierarquia demoníaca, existe toda uma ação demoníaca, existe toda uma hóstia, um exército demoníaco que estão atuando no globo inteiro. Não tem nenhum lugar que é mais santo do que o outro, todo lugar tem. Mas aqui em Pérgamo, naquela ocasião, era o próprio Satanás que tinha o seu trono ali. Era ali a sua sede. Não quer dizer que é hoje, como eu disse, mas ali era a sua sede. Era um lugar que tinha uma forte autoridade e influência. E a gente vê isso pelo o termo trono. O termo trono denota autoridade e influência, como assim é o caso de um rei. Então, ali, as pessoas em autoridade, as pessoas na política, vamos dizer assim, no governo civil, na sociedade, estavam sob domínio e influência demoníaca. Você acha que hoje isso não é verdade? E eu não vou dizer que o trono de Satanás é no Brasil, ou em Brasília, ou São Paulo, eu não sei, não estou dizendo isso, mas convenhamos, se for Satanás em pessoa, ou um dos seus emissários, não faz a mínima diferença, porque estão todos jogando naquele time. Mas você diria que hoje, no mundo como um todo, existe organizações e pessoas e grupos que estão influenciados por Satanás? Se você acha que não, está na hora de você acordar. Dê umas cabeçadas na parede, uns tapas na cara, tome um cafezinho forte e acorda. Acorda. Não é à toa que existe esse impulso promovendo o aborto, enfraquecendo a família. Não é, tudo isso não é por acaso, não é modernidade, não, é obra satânica. É muito fácil você saber. Como é que eu sei que uma coisa é satânica ou é de Deus? É só ver o que ela está pregando, promovendo, avançando, defendendo. Só que defendendo aborto, fim do casamento e todo esse tipo de coisa que vai claramente contra a vontade de Deus. Gente, hoje em dia as pessoas são tão opostas à vontade de Deus, que eles já esqueceram a Bíblia e chegou ao ponto de dizer: Deus não vai me dizer
se eu sou homem ou se eu sou mulher. Eu que vou decidir. Me desculpe, mas não tem como decidir o que já foi decidido. Então o termo que é usado é, não, o gênero que eu fui designado ao nascer. Gente, você não foi designado nada, é muito simples. O médico, e não precisa ser médico. Qualquer pessoa não precisa ser médico. É só dar uma espiadinha rápida e você vê se é homem ou se é mulher, acabou de ser. Ah, mas não é. Isso nada mais é do que uma revolta total contra a vontade de Deus. Tá? Um exemplo apenas. Então, você vê todo esse sistema, quem está por detrás disso? É Deus? Claro que não é Deus. A gente não vê Satanás, mas como a gente não vê o vento, a gente vê os efeitos do vento, a gente pode, pela espada de 2 fios, que é mais afiada, espada de 2 gumes, ela pode discernir, mostrar os pensamentos e intenções do coração de alguém através do quê? Da palavra de Deus. Então é muito importante a gente estar familiarizado, entendendo que existe uma batalha espiritual, existem tronos espirituais, tanto do bem quanto do mal. Esse mundo jaz no maligno, ele está governando este mundo. Não. Jesus é Senhor. É Jesus. Gente, se Jesus fosse o Senhor, ele é o Senhor, mas se ele fosse o Senhor desse mundo, e ele vai ser, não estava essa bagunça que está hoje, minha gente. É guerra, é corrupção, é crime. São crianças no mundo inteiro que desaparecem. Você vê histórias de sendo raptadas para todo tipo de coisa sórdida. Você acha que se Jesus estivesse no comando, no trono, isso ia acontecer? Claro que não. Jesus é o Senhor, ele é o Senhor, mas ele não está regendo hoje. Ele vai reger. Quando? 7 anos depois do arrebatamento, ele vai voltar, e nós que fomos levados vamos voltar com ele, e ele vai reinar por 1000 anos na terra. Aí você vai ver que não vai ter guerra. A Bíblia fala, não vai ter guerra, não vai ter crime, não vai ter nada disso, vai ter. Não vai ter sofrimento, não vai ter. Por quê? Porque ele vai estar regendo. O mundo já jazerá no príncipe da paz. O mundo vai ter paz, vai ter bonança. Tudo vai ser resolvido. Mas hoje o mundo está no maligno. E se você não percebe isso, então está na hora, mais uma vez, darei uns tapas na cara, tome um café forte, bata a cabeça na parede se precisar, mas acorda, gente. Existe uma batalha espiritual que está sendo travada. E Jesus vai vir, vai colocar ordem na casa, mas antes disso a coisa vai piorar. Tá? Vai piorar, mas nós somos mais do que vencedores e nós sabemos, se você ler lá para o final da Bíblia, você vê que nós vamos ganhar. E tudo vai dar certo. E se, eu falei isso outro dia, se tudo não está certo, é porque ainda não terminou. Tá? Mas vai tudo terminar, vai tudo ficar bem. Mas enfim, então a população lá de Pérgamo, ela era muito influenciada, inclusive a história nos diz que lá em Pérgamo eles cultuavam Satanás. Aí você entende porque lá era o trono de Satanás. Eles cultuavam. Eles tinham uma imensa serpente, bem sutil, né? Que era adorada em Pérgamo. Então, não fica muito complicado a gente entender por que é chamado de trono de Satanás. Agora, veja o contraste. Ele fala assim, conheço onde habitas. Quem? A igreja. Conheço onde habitas, ou seja, eu sei onde você está situado, eu sei onde vocês moram, eu sei onde vocês vivem, onde vocês habitam. E aí fala mais adiante que é lá onde Satanás habita. Ou seja, vocês estão habitando o mesmo lugar que Satanás. Vocês estão no local, estão presentes fisicamente, geograficamente, no mesmo lugar. Vocês estão literalmente no quintal do inimigo. Vocês estão na frente de batalha. Vocês estão nas trincheiras. Que é lá que Satanás habita e é lá que eles habitam. Então havia influência, oposição, opressão constante para a obra de Deus e a obra da igreja. Mas apesar disso, a igreja era fiel. Falando da igreja, ele fala que não negaste a minha fé. Então, apesar de habitar no trono de Satanás, ter todas as dificuldades, eles não negaram a fé. Apesar de tudo isso. Mesmo diante de martírio. E como nós vimos sobre a igreja em Éfeso, onde Policarpo foi martirizado, aqui Jesus fala, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto. Antipas era o pastor
da igreja em Pérgamo até ele ser morto. Aí eu fico meio assim, a gente vê o Éfeso, Policarpo era o pastor, foi morto. Aqui tem Antipas, que era o pastor de Pérgamo, foi morto. Então, alguém quer ser pastor da igreja? Vitor? Júnior? 2 Júniors ali para escolher. Se alguém quiser o cargo, eu estou passando adiante. Essa história de martírio aí, eu não tenho um dom de martírio, mas enfim. Mas você vê como era a perseguição. A perseguição era tal que eles matavam o pastor. Por que o pastor? O que eu fiz de errado? Por que o pastor? Porque Satanás sempre vai atacar a cabeça. Ele sempre vai atacar o líder. O que foi que Satanás pensou que ganhou colocando na cruz? Jesus. Ele pensou que teve uma grande vitória. Pouco sabia ele que o que ele achava que era vitória foi sua derrota. Foi o seu fim. Mas ele sempre vai atacar os pastores. Ele sempre vai atacar o pai de família. Ele vai atacar a mãe, que também é um líder no lar. Ele sempre vai buscar atacar. Eu costumo dizer que, quando você fala político, todo mundo logo pensa, corrupto, ladrão, bandido. Sabe por quê? São líderes, eles têm uma certa autoridade. E Satanás sempre vai atacar mais autoridade. Quanto mais alto o seu cargo, mais ele vai atacar, mais ele vai colocar pressão, mais vai vir tentação. É a mesma coisa com pastores. Vira e mexe, você ouve falar de pastor que caiu nesse pecado, caiu naquele, foi preso, foi descoberto, causou um escândalo. Muitos não são pastores coisa nenhuma, entenda isso. Muitos são pastores só de nome, só de botar um crachá aqui e falar, eu sou pastor. Estou falando pastores de verdade. Muitos caem, muitos se encrencam. Por quê? Porque são alvos. Eu li outro dia, vira e mexe, vem notícias, pastores. Eu falo pastores sinceros, de verdade, não esses pastores aí de merreque, não. Mas estou falando, o índice de suicídio, sinceramente, nos últimos 6 meses, eu já pessoalmente, não que eu conheça, mas veio a minha notícia que acho que uns 4 pastores se suicidaram. Um pastor se suicidando? Pois é. A gente não imagina, só para avisar, eu não tenho plano nenhum de me suicidar, tá bom? Eu não faz parte do meu repertório, mas a questão é que o ataque é constante em pastores. Por quê? Porque são líderes. Por isso que o pastor, é muito importante ele se cuidar e é bom a igreja orar, apoiar, defender o pastor. Não estou falando sobre eu, estou falando do pastor da igreja. Por quê? Antipas era pastor, foi morto. Policarpo era pastor, foi morto. E assim vai. Né? Hoje no mundo inteiro, quando existe perseguição em algum país, geralmente país comunista, tá? Eles vão atrás de quem? Eles vão atrás do pastor. Por quê? O pastor é a cabeça. Você se livra do pastor, você está dando um golpe muito maior do que você pegar alguém que não está em liderança. Tá? Eles pegam todo mundo, na realidade, mas eles querem mais pegar o pastor, porque o dano é sempre maior. Então, ele foi morto, esse Antipas, ele foi morto de uma forma muito cruel. Uma multidão, basicamente, o pegou e o levou. E naquela época, os romanos tinham uma forma de execução muito cruel. Era um touro feito de bronze e era chamado o touro uivante, que uivava, fazia barulho. E por que isso? Porque você colocava o condenado dentro desse touro de bronze e você acendia uma grande fogueira embaixo dele. E aquilo esquentando, e a pessoa morria basicamente cozinhada. Uma morte lenta, cruel, e com o vapor da umidade e da gordura da vítima e das vísceras que estavam basicamente se derretendo, eles tinham na saída uma série de tubos que, quando aquilo saía sob pressão do calor, ele fazia um barulho que uivava. Eu não vou uivar aqui, não se preocupe, tá? Mas ele uivava, fazia um barulho, ele chamava do touro uivante. Era muito cruel. E assim diz os historiadores que Policarpo foi morto dentro disso daí. A multidão foi lá, pegou. Não houve julgamento, condenação, a multidão foi lá, pegou e levou. Ué, e por que ninguém chamou a polícia e as autoridades? Porque a polícia e as autoridades estavam sob domínio, influência de Satanás. Quer dizer, eles não iam fazer o quê? Não iam intervir de modo algum. E acontece isso muito, relatos de países muçulmanos, ou hindus,
Os Sikhs na Índia, por exemplo, às vezes, quando o missionário é desmascarado, que você não pode entrar lá como um missionário, mas se um é desmascarado e descoberto, ele muitas vezes é lixado na rua assim, o policial está olhando e nem levanta um dedo. Total impunidade. Tá? Mas tem pessoas que fazem isso, que vão para esses países e arriscam a própria vida sem contar com direito de nada, defesa, polícia, lei, nada, nada. E foi mais ou menos isso que houve aqui com o Policarpo. Ele foi basicamente levado à multidão, não sei se encontraram ele na sua casa, na rua, na igreja, eu não sei, mas levaram ele e eles mesmos fizeram isso, que é claro um absurdo. Então vamos sempre estar lembrando de orar, proteger, encorajar e ajudar o pastor.